Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 27. Você pode pensar aí por que nós não vamos ler logo até o 28, que o versículo 28 ele é uma conexão do capítulo 16 com o 17. Como eu não vou trabalhar essa conexão entre o 16 e o 17, então na leitura eu vou deixar de fora o 28. Só vou ler do 21 até o 27. Todos acharam a palavra? Todos abriram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento, pedir a bênção e a direção dEle para aquilo que será ministrado nesta noite. Pai, nós queremos bendizer o nome do Senhor por mais um domingo na Tua casa, por mais um tempo de louvor, de adoração, de exaltação, ó Deus, porque Tu és merecedor. E nós agora, Pai, vamos pensar, refletir, meditar na palavra do Senhor. E precisamos, carecemos, necessitamos da graça, da direção, da orientação, da autoridade do Espírito, meu Deus, para que esta palavra, ela venha ser alimento para nossa alma. Ó Deus, fortalecimento na nossa vida, para nossa caminhada, mas que também nos sirva de advertência, para que possamos viver um evangelho autêntico num mundo tão complicado. Tome a vida de cada um dos teus servos, das tuas servas que entraram aqui nesta noite, que vieram das suas casas para cultuar o nome do Senhor. Não nos deixes sair daqui sem ouvir a tua voz. Nós pedimos assim a tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um texto bem conhecido e nós vamos pensar nele, voltando um pouquinho, como a gente costuma aqui fazer, para o contexto anterior. Se você der uma olhada
talvez mais conhecido do que esse que nós lemos, seja o contexto anterior, que é do versículo 13 até o versículo de número 20, é aquele texto onde traz o relato do que nós podemos chamar de um dos grandes momentos do ministério de Jesus, que vinha pregando, ensinando, curando pessoas, chamou discípulos, montou uma equipe. Mas esse é um dos grandes momentos do ministério de Jesus, porque relata a ocasião em que Simão Pedro confessou que reconhecia Jesus, ou reconhecia que Jesus era o Cristo, o Messias esperado pelos judeus. No meio de tantas vozes, no meio de tantas opiniões divergentes, porque eles mesmos disseram para Jesus que o povo estava dividido quanto a quem era Jesus. Uns diziam que era um profeta, um grande profeta, outros diziam que era Elias, outros falavam que era Jeremias, mas Jesus queria saber que no meio de tantas vozes e no meio de tantas opiniões divergentes, o que é que eles, os seus discípulos, pensavam acerca dele, Jesus. E a resposta de Pedro é bem conhecida, porque ele abre a boca e diz: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Irmãos, dizer tu és o Cristo, para nós, hoje, não tem o mesmo impacto que teve para aquela época. Porque quando um judeu dizia tu és o Cristo, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias prometido, ele era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, relacionado àquele que viria como o libertador. E aqui, anteriormente, é esse momento em que Pedro e os demais discípulos reconheceram, compreenderam que aquele Jesus de Nazaré era esse Messias prometido no Antigo Testamento. De sorte que nós podemos dizer que antes de Pentecostes, antes do capítulo 2 de Atos, quando Pedro prega para uma multidão e existem conversões, antes desse momento, esse aqui foi o momento mais excelente na vida de Pedro. Porque ele reconhece o Messias e compreender, entender que Jesus Cristo era o Messias prometido, o próprio Jesus deixou claro que não foi resultado, que não foi produto de uma reflexão pessoal. Essa compreensão e esse entendimento de Pedro, de que Jesus era o Cristo, Jesus deixou claro que isso não era resultado de uma mera percepção humana. Ou seja, jamais Pedro chegaria à conclusão de que Jesus era o Cristo se o Pai não lhe tivesse revelado. Por isso que Jesus disse: olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Meus irmãos, é como se Deus agisse, Deus agiu na mente, sobrenaturalmente na mente de Pedro, e fez com que ele compreendesse que aquele Jesus de fato era o prometido, era o esperado, era o almejado de Israel. Mas aí o que acontece? Logo em seguida, logo após essa declaração gloriosa de que tu és o Cristo, logo depois que Jesus reconhece e diz: olha, não foi homem, mas foi Deus que te revelou. Logo depois disso, o que acontece nos versículos 21 em diante, que é onde nós lemos? Jesus agora se volta para os seus discípulos e começa a dizer para eles o que lhe aconteceria em Jerusalém dentro em breve. No verso 21, o que é que Jesus disse que lhe aguardava em Jerusalém? Em Jerusalém, dentro em breve, o que aguardava Jesus era sofrimento, humilhação, prisão e morte. Logo depois da revelação de que tu és o Cristo, agora Jesus, ciente de que eles o reconheciam como Cristo,
diz: olha gente, nós estamos indo para Jerusalém, eu estou indo para lá. E aí é necessário que eu seja preso, que eu seja entregue aos anciãos, aos líderes religiosos, é necessário que eu morra e é necessário que eu ressuscite no terceiro dia. No verso de número 22, o mesmo Pedro teve uma outra reação. Qual foi a reação? No verso 22 ele diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a quê? A quê? Reprová-lo. Irmãos, vocês perceberam a ousadia de Pedro? Ora, o próprio Jesus está dizendo: eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser morto e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro tem a ousadia, a petulância, a arrogância de chamar o Cristo do lado à parte e reprová-lo. E dizer: olha, tenha compaixão de ti, acabe com essa história, nada disso vai acontecer. Mas, meus irmãos, essa reação de Pedro era fruto, era resultado de uma compreensão, de um entendimento equivocado dos judeus de quem era o Cristo. Na cabeça de um judeu não cabia essa ideia de um Cristo que, no auge do seu ministério, como Jesus estava, ele simplesmente iria sofrer nas mãos de líderes religiosos e seria morto. Ou seja, na cabeça de um judeu do primeiro século, e Pedro era judeu, meus irmãos, o Messias, o conceito de Messias, era o conceito de um Messias conquistador, era o conceito de um Messias que assumiria o trono de Davi, era o conceito de um Messias que libertaria os judeus do poder romano, era a ideia de um Messias que libertaria os judeus dessa dominação e restauraria o reino a Israel. Essa era a ideia. Para Pedro e para todos os judeus, um Messias sofredor, um Messias humilhado, um Messias crucificado, um Messias vergonhosamente morto, era algo inconcebível, era algo inadmissível, por isso que Pedro tem essa reação. Mas o que é que Jesus diz no verso de número 21 mesmo? No verso 21, ele vai repetir e ele vai dizer: é necessário. Prestaram atenção nessa expressão? É necessário. Com base nisso, eu queria que nós pensássemos nesta noite sobre a cruz de Cristo, necessidade e implicações. Primeiro nós vamos pensar sobre a necessidade da cruz de Cristo. Está vendo essa expressão no verso 21? Era necessário? Na língua original, isso aqui é só 3 letrinhas. É uma palavrinha bem pequenininha, que simplesmente é pronunciada como dei. É só isso. E para nós em português ficou: era necessário. Essa palavrinha tão pequenininha, ela ocorre 104 vezes no Novo Testamento. Os evangelistas gostam muito dela. Somente Lucas usa 44 vezes essa palavrinha tão pequenininha chamada dei. Mas o uso dessa palavra por parte dos evangelistas deixa claro que todos eles compreendiam que a morte e ressurreição de Jesus eram atos salvíficos de Deus necessários. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Os evangelistas deixam claro que a crucificação de Cristo não foi um fracasso trágico na vida de um profeta. Ou seja, irmãos, Jesus não foi um profeta frustrado que teve o seu ministério interrompido por um acidente trágico e inesperado chamado crucificação. De forma nenhuma. A cruz ou a morte de Jesus era um evento necessário. E os discípulos não estavam entendendo isso. Por que era necessário?
Por que que a morte e crucificação de Cristo era necessário? Primeiro, irmãos, porque a morte e crucificação de Cristo, ou a cruz de Cristo, era parte essencial do plano de redenção da humanidade e do plano de redenção da criação. Era necessário. Se você prestar atenção, o próprio Jesus tinha consciência disso. Em Lucas 22, Jesus diz o seguinte: porque o Filho do Homem, na verdade, vai conforme está determinado. Mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. A morte de Cristo na cruz já estava determinada. Quando você lê o Evangelho de João no capítulo 12, verso 27, Jesus está conversando com os discípulos e ele chega para eles e diz: olha, a minha alma está angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Aí ele diz: mas foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Então Jesus tinha mais plena consciência que, apesar da tristeza e da angústia do seu coração, que antecedeu a sua crucificação, ele tinha mais plena consciência que a cruz era parte essencial do plano eterno de Deus. Lá no Getsêmani, Jesus conversa com os discípulos e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai por um momento. Ele vai um pouquinho mais à frente e faz uma oração por 3 vezes. Qual foi a oração? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele entendia claramente que era a vontade e o propósito do Pai que ele enfrentasse esse momento. Ou seja, do começo ao fim, ele tinha a mais plena consciência que o sofrimento e a morte eram necessários. Eram necessários, irmãos, porque eram parte essencial do plano de Deus. Os apóstolos tiveram dificuldade de entender, mas posterior à crucificação, eles entenderam isso. Eu não sei se você já leu Atos capítulo 4, quando Pedro e João são libertos da prisão, eles vão para a igreja que está reunida numa casa. E ali eles começam a orar. E parte da oração, no capítulo 4, diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual tu ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e com a gente de Israel. Observe, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Irmãos, o que Pilatos fez, quando ele autoriza e ele baixa o decreto para que Jesus seja crucificado, quando Pilatos faz isso, ele não está fazendo puramente por uma autoridade humana. Os apóstolos, na sua oração, estão deixando claro que eles simplesmente fizeram aquilo que a mão e aquilo que o propósito de Deus já havia determinado. Tem um texto que a gente quer fugir deles, porque acha que esse texto foi escrito pelos presbiterianos. E eu quero lhes dizer que é um texto da Bíblia, não foi escrito por presbiteriano, não. Está lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Nesse texto, João vai falar do livro da vida do Cordeiro, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, vocês entenderam isso aqui? Cordeiro que foi morto quando? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário é parte essencial do plano eterno de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse para os discípulos: é necessário, eu tenho que ir, eu tenho que enfrentar tudo isso. Mas por que
a cruz de Cristo era necessária. Não só porque fazia parte do plano de Deus, mas a cruz de Cristo era necessária, irmãos, também por causa da pecaminosidade do ser humano. Preste atenção nisso aqui. Todo homem, isso a gente não gosta de ouvir, mas todo homem, e o homem todo, é corrompido pelo pecado. Estava dando aula hoje em Carnaíba, e numa discussão em sala de aula, era um grupo de pessoas da Igreja Presbiteriana Memorial, de outras cidades aqui, e uma das pessoas entrou nesse assunto tão famoso aqui no Brasil, que fala muito de pessoas que são vítimas do sistema. O cara está na favela, vítima do sistema. O cara está não sei aonde, não, o cara é vítima do sistema. De maneira que hoje, quando alguém pratica um crime, um delito grave, ele se torna vítima do sistema. E eu deixei claro, meus irmãos, mais do que eu, porque vocês são presbiterianos e creem mais do que eu na doutrina da depravação. Nenhum ser humano é vítima do sistema. O sistema é corrompido porque o homem é corrupto por natureza. Não é o sistema que nos corrompe, somos nós que criamos um sistema completamente corrompido. Essa história de dizer, pastor, se você quer saber quem é alguém, dê poder, porque o poder corrompe. O poder não corrompe ninguém. Nós somos corruptos por natureza e não sabemos lidar com o poder, porque ele sobe, porque o nosso coração é orgulhoso. Mas a cruz de Cristo se fez necessária por causa da nossa pecaminosidade. Todo ser humano, meus irmãos, se tornou imundo aos olhos do Deus Santo. E todo ser humano é alvo da sua ira por causa do pecado. Por isso que a cruz de Cristo era necessária. Porque quando Paulo fala da pecaminosidade dos seres humanos, ele cita um monte de versículos do Antigo Testamento, mas eu acho interessante esse texto porque ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inútil. Ou seja, o pecado corrompeu todos os seres humanos. Uma das coisas que mais me deixava chateado quando eu trabalhava entre os indígenas era quando eu chegava nas igrejas, mostrando fotos do trabalho, dando testemunho do trabalho entre os indígenas. E eu tinha que ouvir alguns crentes que diziam, pastor, missionário, não é melhor deixar ele lá? É melhor que eles fiquem lá, eles são inocentes. Não precisa pregar, eles já são inocentes. O branco é que vai lá e estraga. Meu irmão, eu convivi com centenas de indígenas, dezenas de aldeias e povos diferentes. E a constatação é o que a Bíblia já diz. Ou seja, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações foram corrompidos pelo pecado. Não há inocentes. Por isso que a cruz de Cristo era necessária, por causa da pecaminosidade humana. Mas você quer saber de uma coisa? Não foi só todo homem que foi corrompido pelo pecado, mas o homem todo. Ou seja, a vontade humana, o corpo humano, a mente humana, os desejos humanos, o coração humano, todo o ser foi corrompido pelo pecado. A pecaminosidade torna a cruz de Cristo necessária. Teve um autor que eu achei muito interessante, que ele disse o seguinte, que Pedro não compreendia que estava pedindo sua própria condenação. Como assim? Como era que Pedro estava pedindo sua própria condenação? Quando ele diz para Jesus, nada disso vai acontecer, tenha compaixão de ti.
É como se ele dissesse que não precisava. E ao fazer isso, ele estava esquecendo que a cruz era necessária. Por quê? Porque sem a morte de Cristo na cruz, todos estavam destinados a uma condenação eterna. Eu me lembro que na Semana Santa, vocês não foram desse tempo, mas eu fui. No lugar que eu nasci, eu acho que eu contei isso aqui uma vez para vocês. Tinha um costume dos careta, tinha o costume de fazer um boneco de pano que era o Judas, e colocava ele lá, e aí tinha que roubar algumas coisas, e quando ia roubar, os careta batia com chicote, aquele negócio todo. Eu não sei se vocês já assistiram essa cena. Isso é feito na Semana Santa. No outro dia, quando você vai procurar o boneco do Judas, está estraçalhado, porque o final da festa, o final desse evento, é pegar o boneco do Judas e rasgar o boneco e chutar o boneco, como se estivesse dizendo: Jesus morreu na Semana Santa, porque Judas, você foi o culpado. Mas, meus irmãos, essa é uma maneira equivocada de entender. Não foi Judas o culpado e o responsável pela morte de Jesus. Foram os nossos pecados que tornaram a cruz necessária. Por isso que Cristo disse: é necessário. Mas mais do que isso, não só a pecaminosidade humana, mas por causa da incapacidade e da impossibilidade do ser humano resolver o problema do pecado, foi necessário Cristo enfrentar a cruz. Irmãos, o melhor que o homem pode oferecer a Deus é insuficiente, é inadequado para ele obter o perdão dos seus pecados. O melhor que o homem pode oferecer a Deus é incapaz de remover a sua culpa e de declarar sua inocência. O melhor que o homem pode oferecer a Deus é insuficiente para satisfazer a justiça santa de Deus. O melhor que o ser humano pode oferecer a Deus é insuficiente para reconciliar o pecador com o seu Criador. O melhor que o homem pode oferecer a Deus é incapaz de restaurar a sua comunhão com Ele. A cruz de Cristo é necessária. Primeiro, porque ela é essencial, é parte essencial do plano eterno de Deus. Segundo, porque por causa da pecaminosidade do ser humano. E terceiro, porque o ser humano é incapaz, ou por causa, melhor dizendo, da incapacidade, da impossibilidade do homem solucionar o problema do pecado. Então Cristo deixou claro: Pedro e os demais discípulos, é necessário, eu tenho que ir para a cruz. Mas quando ele terminou de dizer isso, se você olhar o versículo de número 24, ele vai mostrar uma coisa muito interessante. Ele não somente disse que era necessário o Cristo, ele próprio, ir para a cruz, mas o texto diz assim: então disse Jesus a quem? Aos seus discípulos. Agora ele volta-se para todos e diz: olha, eu quero mostrar para vocês a segunda coisa. Não somente é necessário a cruz, mas existem as implicações da cruz. Não somente é necessário que o Cristo seja crucificado, mas existem as implicações de seguir e de servir ao Cristo crucificado. Jesus agora começa a apontar para os seus discípulos o caminho do discipulado. E Jesus começa a deixar claro: olha, vocês estão seguindo o Cristo crucificado e tem implicações. Tem um autor chamado R.C. Sproul que ele diz que seguir a Cristo é viver à sombra da cruz. Meus irmãos, quais as implicações da cruz de Cristo? Quais as implicações de seguir o crucificado? Versículo de número 24, ele diz o quê? Ele diz: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Faça o quê? Negue-se a si mesmo. Ora, dizer isso para uma geração
cheia de direitos? Dizer isso para uma geração que acha que satisfazer os seus desejos e as suas vontades e os seus caprichos é o que deve acontecer, é um desafio. Mas o Cristo está deixando claro que uma das implicações de seguir o crucificado é a negação do eu, é a morte do eu. Seguir o Cristo crucificado implica em negar-se a si mesmo. E o que é isso? Seguir o Cristo crucificado implica dizer não ao meu ego pecaminoso. Seguir o Cristo crucificado implica em recusar satisfazer os desejos e paixões do coração. Enquanto as pessoas dizem para você, siga o seu coração, Cristo diz, negue-se a si mesmo, não siga o seu coração, porque seu coração é corrupto. Diga não para ele, porque essa é uma das implicações de seguir ao Cristo crucificado. Seguir ao crucificado implica em renunciar desejos, apetites e caprichos. Seguir o Cristo crucificado implica em anular, implica em aniquilar o eu como um princípio dominante da vida. Seguir o Cristo crucificado implica em não mais buscar satisfazer seus próprios interesses egoístas. O seguidor do Cristo crucificado, meus irmãos, precisa estar disposto a dizer adeus ao seu eu, a dizer não a si mesmo. Mas Jesus segue. Ele vai mostrar uma segunda implicação de seguir o Cristo da cruz. O que é que ele diz? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aí você diz, pastor, essa parte eu cumpro cabalmente. Porque meu marido é uma cruz pesada que Deus pôs sobre mim. Porque meu filho, pense numa cruz que eu estou levando, pastor. Não, meu irmão. Não é isso que Jesus está dizendo, tome a sua cruz. Não é seu marido que é a sua cruz, nem é o seu filho que é a sua cruz, nem é a sua esposa que é a sua cruz. Quando Jesus disse, tome a sua cruz, ele estava dizendo que uma das implicações de seguir o Cristo crucificado é a disposição de seguir a ele até as últimas consequências. Como assim? Você está no século I. Cruz é instrumento de morte, criada pelos romanos. E a pessoa que seria crucificada, ela tinha a obrigação de conduzir aquela trave transversal, não a cruz toda, mas aquela trave transversal. Ela tinha a obrigação de colocar aquela trave sobre as suas costas e conduzir aquela trave até o local onde ela seria crucificada. E enquanto ou durante o percurso, até chegar no local da crucificação, haviam multidões de zombadores e de escarnecedores, que olhavam para aquela pessoa que conduzia aquela trave nas costas e dizia, que morte vergonhosa, porque morrer crucificado era a morte mais vergonhosa naquele período da história. Então quando Jesus chega aqui e diz, olha, tome a sua cruz para me seguir, ele está dizendo que tomar a cruz é sinal de aceitação de uma morte vergonhosa por causa da sua fé nele. Tomar a cruz implicava em estar preparado para enfrentar o martírio. Tomar a cruz implicava em estar disposto a sofrer vergonha pública, em estar disposto a sofrer humilhação por causa da fé. Implicava em estar disposto até mesmo a enfrentar a morte por causa da sua fé em Cristo. Isso era tomar a cruz, porque tomar a cruz era sinal de vergonha e era sinal de morte cruel. Então Cristo disse, toma a sua cruz e siga-me. O seguidor de Cristo precisa entender que seguir o crucificado tem
implicações. Mas no verso de número 25, ele vai falar de uma outra implicação. Ele vai dizer: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Esse é um texto predileto que a gente gosta de dizer para as pessoas não crentes. Mas esse texto, Jesus está dizendo para os seus discípulos. Então, uma outra implicação da cruz é estar disposto a perder a vida física para ganhar a verdadeira vida. Seguir ao Cristo crucificado, e uma das implicações é estar disposto a perder a vida mortal para ganhar a vida eterna no mundo por vir. Seguir ao Cristo crucificado, ele deixou muito claro que se qualquer discípulo colocasse como objetivo salvar a sua vida mortal, qual seria a implicação? Ele seria um desamparado espiritual na vida por vir. Meus irmãos, no exercício do seguir o Cristo crucificado, perder é ganhar, e ganhar é perder. No exercício de você seguir ao Cristo crucificado, ele diz: você precisa perder aqui, para ganhar aquilo que é de valor eterno. Se você quiser ganhar o que tem aqui, você não vai usufruir daquilo que tem valor eterno. Por isso que o perder para ganhar e o ganhar para perder é uma das implicações do seguir a Cristo. Mas eu queria concluir essa mensagem pedindo para você ler junto comigo, melhor, acompanhar a leitura do verso 23. No verso 23 diz assim: mas Jesus, voltando, disse a Pedro, disse o quê? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Irmãos, Jesus aqui foi muito duro com Pedro. Ele usou com Pedro, porque ele não disse para Satanás, ele disse para Pedro: arreda, Satanás. Mas ele usou com Pedro a mesma expressão, o mesmo verbo que está lá no capítulo 4, versículo 10, que ele usou para o próprio Satanás. O que é que o Cristo estava dizendo? Ele estava deixando claro que ele reconheceu, que ele identificou que por detrás daquela fala de Pedro, por detrás daquela atitude de Pedro, de querer impedir que ele chegasse à cruz, por detrás daquele pensamento de Pedro, havia uma ação do mesmo tentador que o havia tentado lá no deserto. Por isso que ele vai no cerne e ele repreende a Satanás. No deserto, o diabo tentou desviar Jesus da cruz. E mais uma vez agora, usando um apóstolo, um amigo íntimo, ele tentou novamente desviar Jesus da cruz. Pedro queria um Messias sem sofrimento. Pedro queria um Messias sem morte de cruz. Mas, meus irmãos, Messias sem cruz é conceito humano. Messias sem cruz é pensamento de homem. Por isso que Jesus disse: Pedro, o que você está cogitando é coisa de homem. Porque Messias sem cruz é conceito puramente terreno. Porque no propósito, no pensamento e no propósito eterno do Criador, o Cristo crucificado é parte essencial. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é parte essencial do plano eterno do Criador. Então ele chega e diz: Pedro, isso é coisa de homem. Então eu queria que você entendesse o seguinte. Talvez você vai ficar chateado comigo, mas deixa eu lhe dizer. Satanás está por detrás de toda tentativa de desviar os cristãos do evangelho da cruz. Satanás está por detrás de toda tentativa de desviar a igreja do evangelho da cruz.
Pastor, isso está acontecendo todas as vezes que eu coloco um evangelho moralista, colocando para os crentes que para ser salvo, ele tem que fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. Esse é um evangelho moralista, e evangelho moralista anula a cruz de Cristo. Toda vez que na igreja se prega um evangelho legalista, onde se depende de obediência a leis e mandamentos para ser salvo, eu estou afastando a igreja do evangelho da cruz. Todas as vezes que se prega na igreja o evangelho que diz para você que você vai ter uma vida puramente próspera nessa terra, que coloca o teu foco na prosperidade terrena, esse evangelho está desviando a igreja do evangelho da cruz. Então não se esqueça disso. Satanás está por detrás de toda tentativa de desviar a igreja do evangelho da cruz. Por isso que Cristo foi duro com Pedro e disse: arreda Satanás, porque tu não pensas nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Mas pastor, no evangelho só tem cruz? Não. Verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O evangelho tem cruz, mas o evangelho tem glória. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que no cerne da mensagem do evangelho há esperança de uma glória vindoura. Não há dúvida nenhuma. Porque o Cristo, como foi cantado, crucificado, ele ressuscitou, ele volta para os céus e ele prometeu que virá em glória para buscar aqueles que são seus. No entanto, meus irmãos, qualquer ideia, qualquer pensamento de partilhar da glória do Messias precisa dar lugar à ideia e ao pensamento de partilhar do sofrimento, da humilhação e da cruz do Messias. Portanto, tomar a cruz vem antes do receber a coroa. Tomar a cruz antecede o receber a coroa. A coroa da justiça, disse Paulo, me está reservada. Mas preste atenção, a coroa da justiça está reservada para aqueles que com a graça do Senhor combateram, fizeram o quê? Combateram, e não para aqueles que levaram a vida cristã como um piquenique, como uma colônia de férias, como um feriado de final de semana. A coroa da justiça está reservada para todo aquele que combateu o bom combate e guardou a fé.